Conceitos em ciências. Fotossíntese. Plantas C3 e C4. O ciclo de Calvin, que tem esse nome em homenagem ao bioquímico americano Melvin Calvin, usa o carbono do dióxido de carbono e a energia proveniente da fase clara para produzir materiais para o crescimento das plantas. Ao expor algas verdes ao dióxido de carbono radiativo, Calvin detectou radioatividade em um composto tricarbono chamado ácido fosfoglicérico. Ele também reparou que muitos tipos de plantas fixavam imediatamente o carbono do dióxido de carbono da atmosfera, transformando-o em compostos tricarbônicos. Calvin chamou essas plantas de plantas carbono 3 ou plantas C3. No papel, o ciclo de Calvin parece ter apenas 38% de eficácia. Isso quer dizer que, teoricamente, 38% da energia recebida no ciclo de Calvin acaba nos laços químicos dos carboidratos e o resto da energia se perde em forma de calor. Mas, na realidade, o ciclo de Calvin tem um desempenho muito menos eficiente do que se esperava. De fato, as plantas C3 geralmente conseguem converter em carboidratos menos de 1% da energia que absorvem da luz. E para explicar isso, é preciso examinar mais detalhadamente o dióxido de carbono. Um dos problemas é a escassez relativa de dióxido de carbono na atmosfera, somente 0,03%, em comparação aos 21% de oxigênio. O dióxido de carbono tem de competir com o oxigênio mais abundante pela atenção do difosfato de ribolose. Embora deva se combinar com o dióxido de carbono para produzir os intermediários instáveis de 6 carbonos, o RUDP frequentemente se une ao oxigênio. O RUDP oxigenado passa então por uma série de reações que o eliminam do ciclo de Calvin. Assim, levando-se em conta todos os obstáculos, não é de admirar que a capacidade das plantas C3 de fixar o carbono em carboidratos não atinja a eficácia esperada. Quando Calvin encerrou seu trabalho, acumulavam-se provas que sugeriam que, às vezes, o carbono não vai primeiro para os compostos tricarbônicos. Em plantas, geralmente encontradas em climas tropicais ou desérticos, a primeira molécula orgânica à qual o carbono se fixa é um composto de 4 carbonos. Consequentemente, essas plantas são conhecidas como plantas C4. Mas por que as plantas C4 vivem nesses ambientes? Vamos começar a responder a pergunta comparando os dois tipos de plantas. Tanto nas plantas C3 quanto na C4, o interior da folha chama-se mesofilo. Nas plantas C3, as células do mesofilo, que é onde ocorre a fotossíntese, estão organizadas em 2 camadas. Em cima fica a camada paliçada. E embaixo fica a camada esponjosa, que tem esse nome devido à sua semelhança com uma esponja. Na camada esponjosa estão as células parenquimáticas, que cercam a rede de veias que se espalha pela folha. Nas plantas C4, as células do mesofilo ficam agrupadas em grandes anéis ao redor das células parenquimáticas. Essas células parenquimáticas são maiores e contêm seus próprios cloroplastos. Contudo, os grânulos dentro delas são poucos e mal desenvolvidos, e são praticamente incapazes de realizar a fase clara. Consequentemente, cabe aos cloroplastos das células do mesofilo, com seus grânulos bem desenvolvidos, produzir a maior parte do ATP e do NADPH2 para a fase escura. E para complicar ainda mais a vida, as fases escuras das plantas C4 requerem o envolvimento tanto das células do mesofilo quanto das células parenquimáticas. Como essas células estão tão próximas, os materiais passam de umas para as outras. O dióxido de carbono se difunde através da membrana da célula do mesofilo e entra na fase escura sendo fixado ao oxalacetato, um composto tetracarbônico.
A seguir, o NADPH2 se aproxima do oxalacetato e o transforma em malato, também com 4 carbonos. Depois, para grande surpresa dos pesquisadores que descobriram isso, o malato se difunde não só para fora do cloroplasto, mas também para fora da célula do mesofilo e para dentro da célula parenquimática, onde imediatamente entra em um cloroplasto. Aqui, o malato reenergiza o NADP para formar o NADPH2. Ao fazê-lo, o malato se decompõe em um composto tricarbônico chamado piruvato e, para espanto ainda maior dos biólogos, em dióxido de carbono. Pode parecer um trabalho sem sentido fabricar o dióxido de carbono e descartá-lo sem ao menos usá-lo. Mas faz sentido. O dióxido de carbono é liberado pelo malato e depois entra no ciclo de Calvin. E como já sabemos, é a escassez de dióxido de carbono que limita a eficácia do ciclo de Calvin e, consequentemente, a produção de glicose. Se examinarmos melhor a parte da fase escura que ocorre dentro da célula do mesofilo, veremos que toda essa parte da reação é, na realidade, simplesmente uma bomba que fornece um suprimento abundante de dióxido de carbono ao ciclo de Calvin. Também existe um segundo mecanismo nas plantas C4 que aumenta a eficiência. É o seguinte: depois que se difunde dentro da célula do mesofilo, o piruvato se encontra com o ATP e se transforma em fosfoenol piruvato, ou PEP. É o PEP que recolhe o dióxido de carbono e forma o oxalacetato. Como tem pouca afinidade com o oxigênio, o PEP aguarda ansiosamente a chegada do dióxido de carbono, o que certamente não é o caso do RUDP nas plantas C3. Como dissemos antes, as plantas C4 se desenvolvem em ambientes tropicais e desérticos, muito melhor que as plantas C3. A explicação agora está ao nosso alcance. Poros especiais na superfície da folha, chamados estômatos, regulam o movimento de líquidos e gases dentro e fora da folha. Sob o sol intenso, esses poros quase se fecham, a fim de evitar perda excessiva de água para o ar. Mas isso cria um problema enorme para a planta. Agora, a difusão de dióxido de carbono para dentro da folha fica severamente restrita. As plantas C4, com suas bombas de dióxido de carbono, se viram muito bem com as pequenas quantidades que conseguem penetrar. Mas as plantas C3 precisam de todo o dióxido de carbono que puderem capturar. Portanto, é intolerável extinguir o suprimento. Assim, em regiões quentes e secas, quando diminui a entrada de dióxido de carbono, as plantas C4 se desenvolvem, ao passo que as outras morrem. Nas zonas temperadas, onde há pouca necessidade de fechar os estômatos, ambos os tipos de plantas sobrevivem.